que nós vivemos num mundo de paradoxos, Maria. Há aqueles que estão sempre em férias porque são malandros e não querem trabalhar. E têm bom corpo e boa saúde. A mim sempre me impressionou como é que há pessoas que não fazem nada, que não querem, que se enferrujam. Fico cega. É impressionante, Maria. E o Estado, a muitos desses, ainda paga. Pois. Por exemplo, no Japão, isso não acontece. E acho muito A cultura japonesa não entende que um ser humano não produza, não trabalhe. Mas isto aqui na nossa sociedade europeia, e particularmente no nosso querido Portugal, acontece. Nosso querido Portugal. Há muita gente com muita saúde e que não quer fazer nada. Depois há aqueles que gostariam de fazer muito, ter um trabalho, mas não o têm. Esses são pessoas que sofrem. Eu tenho muita pena dessa gente que gostaria de ter um emprego e não consegue. E também estão em férias permanentes, mas são umas férias muito desgastantes, não é? E depois há aqueles que têm trabalho, mas a maior parte das pessoas que hoje têm trabalho tem uma exaustão de esforço, porque hoje as empresas exigem muito. Portanto, é um mundo muito antagónico, é uma sociedade muito paradoxal. Bem, eu acho que realmente para aqueles que trabalham, ter um tempo diferente para parar, para descansar, para se encontrar com eles, com a vida, com os outros, é realmente muito importante. Não é um luxo, é realmente um imperativo. Achas que isso acontece com frequência, ou com a frequência que deveria acontecer? Afinal de contas, estamos a falar de um momento em que as pessoas saem da rotina, em que podem repensar também a sua forma de estar na vida, o seu dia-a-dia, e se calhar deveria acontecer com mais frequência essa reflexão. Sim, Maria, sim. Eu julgo que hoje uma das grandes crises existenciais é a crise das pessoas se virarem para dentro. Nós andamos todos muito entretidos, voltados para fora. E até muito preocupados com as desgraças que acontecem no mundo. Isso causa quase como que uma depressão coletiva. Eu acho que é muito importante nós voltarmos para dentro e para o lado, para aqueles que estão perto de nós. Porque hoje tudo vive em pânico, com os aviões que caem. Se calhar muita gente tem medo de andar de avião. Eu costumo dizer na brincadeira, quando morre mais gente é na cama. Ninguém tem medo de ir para a cama. Mas as pessoas, quando ouvem estas notícias, dos aviões que caem, das guerras na Palestina... Mas quando a penumbra... É que estamos em direto ainda. Ainda estamos. Padre Almiro, quando falaste do medo de ir para a cama... foi de férias, a eletricidade foi de férias. Viemos da África, mas estamos assim mais escurinhas. A luz da vela também não fica mal. Ainda estamos em direto. Adorei. Bem... Maria, eu só acho... Posso dizer aqui uma coisa em direto? Não, em direto podes dizer tudo. Não, é que eu acho que não se pode chamar uma senhora para ir reparar a eletricidade. Porque as mulheres demoram 9 meses a dar à luz. Ficava às escuras durante muito tempo. Piada. Padre Almir, É melhor chamar um eletricista, é melhor chamar um homem ao Francisco. Eu acho que sim. Estás com muita piada. É a primeira vez que falha a luz assim no estúdio? É alguma luz, não é toda? É alguma. Isto foi aqui, mas isto faz-se sobre. É uma fase. É só uma fase. É uma fase do quadro. Eu acho que o eletricista foi de férias. De que forma é que achas que as pessoas conseguem... Porque as pessoas pensam assim, o que é que eu vou fazer com essa reflexão? Por onde é que se começa? Eu acho que as pessoas nem sabem pensar, nem sabem refletir. Maria, é verdade. Não é? Não, muitas vezes acontece que as pessoas têm medo delas próprias, de parar e de se encontrar. Muitas das vezes o stress em que as pessoas vivem, os ritmos acelerados, à velocidade de Ferraris, é uma fuga para a frente. As pessoas têm medo de se encontrar com elas. Mas é muito importante que as pessoas façam esta viagem para dentro. E eu não sei se as férias que as pessoas têm, muitas das vezes não são um tempo para gastar muito dinheiro. As pessoas exorbitam também. Acho que era muito mais vantajoso as pessoas programarem as suas férias no sentido de darem sossego ao corpo e paz à alma. No sentido de estarem mais com a família e fazerem esta introspecção. É verdade isso. E sossegarem. Muitas vezes as pessoas têm um ano de trabalho extenuante, mas depois escolhem como destino de férias, sei lá, um país onde é uma confusão, um stress muito grande e ainda chegam mais cansadas. E depois vão acumulando. E não há inimigo maior para as pessoas Marias do que o cansaço. Eu só tenho medo de muito pouca coisa. E o cansaço é uma delas. Porque uma pessoa muito cansada é uma pessoa que não é simpática com as outras. É uma pessoa que não está bem com nada. Tudo a incomoda.
Toma decisões precipitadas. Por vezes. Exatamente. Mas há uma coisa engraçada. Nós, os humanos, somos, às vezes, absolutamente anedóticos. Porque inventamos um carro para nos poupar tempo. Se tivéssemos que andar a pé, se eu tivesse que vir de Ramalde até aqui a pé, quanto tempo não precisava? Vim de carro, foi rápido. Este tempo que o carro me ganha, em que é que eu o gasto? Podia ser a ler um livro, ouvir uma música, mas não. Tenho que o gastar a fazer outras coisas. Isso cansa-me. O telemóvel. Quanto tempo não me ganha um telemóvel? Se eu tivesse que ir falar com as pessoas a quem ligo, demorava muito tempo. Este tempo que o telemóvel me ganha, em que é que eu o gasto? A fazer outras coisas. E assim da internet e de tudo. Então o que é que acontece? Nós inventamos muita coisa para nos ganhar tempo, mas perdemos o tempo. O meu pai e o meu avô tinham muito mais tempo do que tenho eu para aquilo que era essencial e não tinham a tecnologia que eu tenho. O grande problema é que nós inventamos tanta tecnologia, tantas coisas para nos ganhar tempo e ficamos esmagados pelo tempo, porque estamos sempre a fazer outras coisas, sempre em ritmos absolutamente alucinantes. Ora, também aqui era importante que as pessoas se centrassem no essencial. Eu cada vez me convenço mais que o essencial são as relações humanas. É a arte de estar com os outros e consigo próprio. O resto também é preciso, mas não deveria ter prioridade na vida das pessoas. E a maior parte das pessoas vivem um ano inteiro sempre para fora, nunca para dentro, nem para o lado, para quem está ao lado. Toda a razão. Não tem nada a dizer. Maria, assino por baixo. A maior parte das pessoas nem sabe, nunca pergunta, para onde é que eu vou? É por isso que não sabem para onde é que hão de ir. A maior parte das pessoas não dá conta de que ou passamos nós pela vida, ou a vida passa por nós. Isto é que é o grande problema, é a grande tragédia existencial. É as pessoas não... Porque nós temos tempo. Todos nós temos o mesmo tempo. Claro. Não temos é a mesma arte e o viver. E a mim parece-me que o que falta é isto. É a arte das pessoas viverem o seu tempo. Porque tempo, Maria, nós temos-lo. Olha, eu tenho um carro, tive que o pagar. Tenho uns sapatos, tive que os pagar. Tenho um relógio, tive que o pagar. A comida que hoje comi, tive que a pagar. O tempo nunca o paguei. Todos nós o temos de graça. Eu acho que devia-se pagar o tempo, para nós percebermos a importância dele. Mas há um ditado, eu aprendi isto no livro em que o título deles, Provérbios, que ele dizia que eu assassinava todos os ditados populares do nosso país. Mas há um provérbio que diz, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, mas isso é num sentido muito economicista. Não, mas é neste sentido. Sim, é neste sentido também. Neste sentido, sem dúvida, sem dúvida. Que nós devemos valorizar mais o nosso tempo. Deveríamos ter a arte de viver o tempo, de o gastar. Já o João Reis dizia, eis-me sem tempo. Nós um dia vamos ficar sem tempo. Eis-me agora sem tempo. Ó vós que tendes tempo, cuidai e não o perder. Claro. Nós muitas vezes não cuidamos de ganhar o tempo, por isso o perdemos. Claro. E ganhar o tempo é investir nesta relação humana, é investir no essencial da nossa vida. No sentido para a vida, no fundo, não é? Procurarmos um sentido para a nossa vida. E aceitar as coisas simples, porque a maior parte das pessoas vive à procura de fazer coisas extraordinárias, claro. Quando a arte de viver é fazer as coisas ordinárias, isto é, do dia-a-dia, de forma extraordinária, não é? E investir realmente nestas relações, porque a mim parece-me que ninguém é feliz só a trabalhar. Nós também somos felizes a ler, claro. Somos felizes a ouvir música, somos felizes a passear, somos felizes a partilhar a vida com os nossos familiares e amigos, somos felizes a amar e a ser amados. E, portanto, esta arte de gerir o tempo, de não o perder, mas de o ganhar, que eu estou aqui a falar, é esta arte do essencial, focarmos-nos no essencial. As pessoas hoje andam todas bastante pelo epidérmico, pelo acessório, superficial, pelo cosmético, pelo carnavalesco. E o que é que acontece, Maria? Muitas das vezes chegam ao fim da vida, olham para trás e veem um horizonte de vazio. Claro. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, quem me dera ter 20 anos e saber o que sei hoje. Quando nós vemos uma pessoa de idade a dizer isto, significa que ela tem um sentimento de vazio do que passou para trás, não soube aproveitar a vida, não teve a arte de viver. A mim parece-me que isto é que é trágico. É as pessoas passarem pela vida sem
tirar da vida aquilo que ela tem de belo, de encantador, de maravilhoso. Uma grande mensagem que o Padre Almir nos deixou hoje e eu só estarei contigo a partir da semana dia 10. É a semana que estás de férias. Não, eu estou do 4 a 11 só. Pronto, é só então. uma semaninha. Então encontramos-nos. É, vamos nos Pronto. encontrar. Maria, que sejam umas férias extraordinárias. Obrigada. Para ti e já agora também para o Francisco. Mas isto já Obrigado. foi. Já teve essa aventura. Foi Robodó, já. Fui uns diazinhos da semana passada. Então pode-nos ensinar como é que se pode viver assim os dias. Ai não, ele encontrou-se demais, porque ele está com uma genica. Olha, já agora também umas férias maravilhosas para os nossos telespectadores. Exatamente. E a nossa solidariedade com quem não pode ter férias. É verdade. Ou porque é pobre, ou porque tem que trabalhar, ou então ou está doente. E eu abraço espero para que todos o bom esses. tempo venha rápido, porque estas pessoas que não podem sair daqui merecem também os dias de sol, não é? De boa disposição, para amor da santa. Ninguém merece, Padre Almiro. Sem dúvida. Olha, quando na paróquia eu propus que na segunda-feira não houvesse missa, algumas pessoas dizem, mas porquê? Isso é preciso dar descanso a Deus. Deus também precisa de Acho férias. muito bem, uma grande filosofia. Essa frase podia ser até utilizada da seguinte forma, podemos alterar um bocadinho o sentido. É preciso dar descanso a Deus. Adeus. Adeus, Padre Então, Almiro. adeus. Então, adeus. Muito obrigada pela presença. Seguimos viagem e vamos ter boas sugestões de férias que parece-me que algumas delas foram a pensar no meu gosto pessoal. Com muito mais que livros. Tito Couto já está aqui em estúdio. Tito! Não há música? Eu também fui afetado pelo corte. Geral, para eu poder me Exatamente. levantar, não me apanharem a meio da... Não? Pronto, Não, então não, não tenho energia, Maria. devagarinho. Elétrica. Devagarinho. Não tens energia para uma música para o Tito Couto? Eu posso cantar uma música. Então. Ora, Oh, viva. Tito, oh, Tito. Como está? Passou bem? De onde vejo tu? Uma coisa qualquer. Mas não. Bem dispostinha? É Tá melhor tudo? não. Tá Melhor tudo. Não arriscar. Eu estava a Será que eu contar estou a ouvir 3 pessoas ao mesmo tempo? Estou a ficar doida. Eu preciso de férias para lá vir, leva-me já embora. Vamos falar de livros, não é? E tu, Chu? Para as férias. Confessa-me lá. Ora, muito bem. Vamos lá pôr os pontos nos is. Sim. Quantos desses livros foram pensar nas minhas férias? Sinceramente, nenhum. Olha assim, ó Tito. Nenhum. A sério. Tito, desculpa. Tu, E primeiro, aí, James Patterson. tu não és assim tão importante. Não tem assim tanta importância na minha vida. Exato. Segundo, quer dizer, não pode ser assim Tá às bem, pronto, eu pasadas. vou esperar que tu digas isso com todo. Tu estiveste a treinar em frente ao espelho ontem durante praticamente 2 horas essa entrega de livros fantástica. Portanto, Olha. vou-te deixar. E deixou para o fim. Eu deixei para, foi à sorte. É, Eu decidi trazer aquilo que os americanos chamam de page turners, ou seja, aqueles livros que tu começas a ler E não adoro, paras. adoro, E não paras. adoro. E então eu escolhi estes livros porque estamos a falar de férias. Às vezes nós sentimos necessidade de desligar da família, do que está à nossa Tudo. volta, e estes livros permitem isso mesmo, é o escape. Começas a ler e Para tudo. para tudo. E eu sei que tu Eu nas sou férias gostas de para Aliás, tudo. chamam muitas vezes péssima companhia em férias por causa disso. Mas sabes que não é só nas férias. Que eu sou com péssima. Portanto, se calhar nas férias nota-se mais porque... Está-se mais tempo em contacto, Exatamente. não é? Pois. Olha, começamos com um clássico da espionagem, John le Carré, e este livro que acaba por fazer o retrato do que é o serviço de inteligência inglês, chama-se O Ilustre Colegial. E então o que é que acontece? Nós que acompanhamos a carreira de George Smiley, o grande personagem de Le Carré, e ele, num dos últimos livros que eu cá trouxe, tinha descoberto uma toupeira, alguém que dentro da estrutura estava a passar informações para fora. E ele precisa de reconstruir os serviços secretos britânicos e vai à procura de alguém que possa ser um super agente secreto, e encontra um homem que ele diz ser o retrato do que é o ser britânico, que é um tipo ilustre, mas frustrado. Porque os ingleses foram perdendo poder no mundo, deixaram de ser a potência colonial, foram perdendo espaço em termos de língua para os Estados Unidos, na Europa para a Alemanha, e foram desenvolvendo algum ressentimento. Ninguém. Outro país com outra escala que também.
Não, mas sabes que nós não diria que somos mesmo frustrados. Olha, ilustres não somos, de certeza. Começamos logo por aí. E acho frustrados não, eu acho que somos um povo que, mercê da sua muita história, vai deixando ir, rolar. Vamos indo e vamos vendo. Já cá andamos há muito tempo a virar frangos, não nos frustramos com pouca coisa. Olha, avançamos agora para um dos... Eu só trouxe best-sellers. Ken Follett, Os Filhos do Éden, e que é uma... Isto podia ser um filme do Steven Seagal, porque é uma comunidade que vive no alto de uma montanha, faz agricultura de subsistência, cortou os laços com o resto do mundo e só há uma pessoa que faz a ligação para vender produtos, para ir comprar bens de primeira necessidade para aquela comunidade. Só que um dia o governo americano anuncia que vai construir uma barragem e que eles têm que sair daquele local. E então esta comunidade torna-se quase num gangue de ecoterroristas que vai tentar combater por todos os meios a construção da barragem e manter a sua comunidade no local de sempre. Ken Follett, que toda a gente conhece da trilogia Os Pilares da Terra, e que é um autor que vende milhões em todo o mundo. Agora vamos para o norte. Camilla Lackberg, uma nórdica com esta Ilha dos Espíritos. Já leste um, sim senhora. E nós temos aqui o repescar de um conjunto de personagens que já nos são conhecidos e aqui temos uma história também algo curiosa, que é um tipo que tem uma vida aparentemente muito regrada, muito bem organizada, não tem falhas, morre e vão tentar perceber porque é que ele foi assassinado. E então vai-se perceber que aquele homem... Os que têm aquele modelo exatamente, são os piores. Que tem muitos esqueletos no armário. E essa investigação é também ir ao fundo da alma e perceber que quando as pessoas têm uma vida demasiado austera e rigorosa, há alguma coisa lá por trás que pode ajudar a fazer esse escape. Outro mega best-seller, Wilbur Smith, Vingança de Sangue, e aqui o que temos é um investigador que sofre um terrível ataque, mata-lhe a mulher grávida já de vários meses e ele vai partir rumo ao Médio Oriente para tentar perceber quem é que está por trás do assassinato da mulher e, pior do que isso, vai tentar descobrir o passado da família da mulher, a história da mulher que ela sempre escondeu e nunca deixou perceber. É mais um thriller muito envolvente, claro que leva para o Médio Oriente, que infelizmente continua a estar nos nossos noticiários. Cada vez mais, outra vez, não é? E a inspirar estas histórias e estas teorias. Por fim, James Patterson. Tu gostas de James Patterson? É um hiper mega best-seller e que tem este Invisível, que é a história... Mas é no seguimento do último que eu li? Do Alex Cross? Não, Sim. Isto é uma linha completamente diferente. Mas é policial na mesma? É policial na mesma, que ele é fortíssimo nestes thrillers. E o que temos aqui é uma inspetora que vê a irmã a ser assassinada e que vai tentar perceber o que é que está a acontecer na cidade onde ela vive, porque há um conjunto de incêndios, raptos, homicídios. As pessoas acham que são atos isolados, mas há um elo comum, que é um serial killer, e ela vai descobrir quem é esse serial killer. Muito bem. Grande livro. Invisível. É para mim? É para ti. Não consigo ver daqui. É um invisível. Há mais algum que... Há mais algum? Não, este para já está bom. Está bom? Pronto. Já acabei o outro, portanto este está perfeito. Não vou ter muito Já tempo para podes ler. desligar da família e do resto dos amigos. Dos pequenos Nós almoços. agradecemos. Não é? No fundo é uma ajuda que tu dás aos restantes. Eu acho que no Porto Canal eu vou fazer um protocolo, vou trazer para aqui uma caixa desse tipo de livros e quando eles se sentirem mesmo desesperados, fartos de aturar, atiram-te um desses livros. Pronto, é sempre simpático, não é? É sempre bom ter este Ele tem o giro do Tito é que ele tem sempre uma palavra amiga para... Eu não falho nessas É coisas. sempre bom ter este tipo de protocolos. Ai, meu Deus do céu. Gostei muito deste bocadinho. Também eu. Vais de férias? Vou. Quando? Vou. Não é agora? Não é agora, É quando? Quando eu chegar? em agosto. Pronto. Está bem, então. Início de agosto. Está bem. Nessa altura. Vai lá a logo tua veremos. vidinha. É Olha, aquele por acaso- período após o 31 de julho. Exatamente, exatamente. Logo veremos como é que te aguentas sem mim.
Não sei, não vai ser fácil, nada fácil. Acredito. Boas sugestões de livros na rubrica Muito Mais que Livros. Seguimos em frente e vamos agora falar com a nossa doutora Clementina sobre génios com chupeta, e hoje dos 6 aos 9 meses vamos falar sobre o desenvolvimento nesta faixa de idades. Connosco temos a doutora Clementina Almeida. Muito bem. Bem-vinda, doutora. Está tudo bem? Tudo ótimo. Perfeito, então. Então temos vindo para aquelas pessoas que não têm acompanhado as grandes manhãs, parece-me inacreditável quase. Cada vez menos, são cada vez menos. Cada vez menos. Nós temos vindo ao longo das semanas a abordar aqui diferentes faixas de 3 em 3 meses. Portanto, Sim. começamos recém-nascidos, de 0 aos 3 e dos 3 aos 6 e agora dos 6 aos 9. E temos vindo a falar sobre o desenvolvimento e como podemos promover o desenvolvimento nestas idades. Hoje, 6 aos 9, estamos a falar de grandes mudanças. Sim. Mesmo, eu acho que as crianças a partir desta idade começam a perceber mais onde estão, Verdade. quem são, aquele elo que têm com a mãe, não é? Exatamente, ou seja, começa a haver muito mais consciência, não é? Em termos físicos, há saltos em termos de desenvolvimento. Estamos a falar de bebês que já se sentam, ou que a maior parte dos bebês com esta idade já se sentam, já conseguem rolar quando estão deitadinhos, já conseguem alguns começar a dar os primeiros passos no gatinhar, portanto, a aumentar a sua autonomia e, portanto, a relacionar-se cada vez mais de forma mais interessada com o meio que está à volta deles, não é? Em termos socioemocionais, começam a aparecer em alguns bebês algumas palavrinhas, tipo mamã e papá, ocasional, ou Sim. seja, não propriamente ainda com toda a intenção, nem com todas as capacidades, mas de vez em não é? quando sai um mamã. E as pessoas ficam histéricas. Histéricas. Os pais cheios de alegria, mas acima de tudo começam a ser capazes de repetir muitos sons, portanto todas as conversas começam a ter agora o outro interlocutor também a produzir e a falar, começam a brincar muito com as expressões faciais e com os espelhos, que é uma coisa interessante para eles brincarem nesta altura do campeonato. Nesta fase há uma questão importante também. Normalmente todos os bebês iniciam os sólidos, não é? A alimentação sólida por volta desta idade também. Gostam muito Alguns de tocar, de 4, mexer, não é? mexer, levar à boca, ou seja, todos os bebês em termos, a coordenação olho-mão tem vindo a desenvolver-se cada vez mais e neste momento eles já são capazes de levar as coisas à boca, já são capazes de agarrar um objeto, são capazes de brincar por 1 ou 2 minutos com um objeto, são capazes de brincar ao cucu, que é aquilo que, em termos científicos, é a brincadeira que mais faz rir os bebês. Mas adoram. Adoram, de todas as línguas, adoram o cucu. E eles começam nesta fase também a desenvolver aquilo que nós chamamos a permanência do objeto, ou seja, a perceber que, por exemplo, se eu tiver aqui um objeto e o tapar com um cobertor ou com outro objeto, que ele não vai desaparecer. Neste momento, provavelmente os bebês de 6 meses, a maior parte deles ainda só consegue perceber isso com o objeto parcialmente coberto, mas progressivamente vai começar a perceber que o objeto está ali. Isto é muito importante para aquelas questões mais emocionais que nós falávamos nas semanas anteriores, que é perceber que, por exemplo, quando a mamãe se afasta do quarto, não significa que ela desapareça, coisa que antes eles não conseguiam perceber, não é? E isso é muito importante para não ficarem angustiados. Isto cabe no Isso pulso ajuda. do bebê e no meu, Exatamente. basicamente. Sou ridícula de tenho o pulso muito fininho. É como o meu. É? Este aqui é para o pé, ou seja, que giro. isto é um conjunto fantástico porque é de alto contraste, tem som e diferentes texturas e é colocado nos pulsos dos bebês e nos pezinhos para estimular o maravilha. conseguir agarrar o pezinho quando ele está de barriga para o ar a brincar, não é? Depois, estes aqui são para colocar no berço, não é? De alto contraste também. Em termos motores, alguns bebês já conseguem fazer muita força nas pernas e conseguir ficar em posição como se fossem andar durante algum tempo. E isso é importante estimular. Portanto, as bolas dão muito jeito para pegar no bebê de forma sustentada e ir atirando para lá e para cá, para lá e para cá.
até o bebê que se vai divertir com isso, não é? Conseguir também dar os seus pontapés. Há também aqueles primeiros receios, não é? Mais birras, pelo menos de estar ao colo da mãe, só quer estar ao colo da mãe. Começa um bocadinho nesta idade? Vai passando assim as várias fases, não é? Mas claramente vai havendo cada vez mais intencionalidade, portanto, para além dos bebês se aperceberem de quem são os estranhos e os não estranhos e preferirem estar ao colo, vão começar a mostrar as suas preferências também e, portanto, a pedir aquilo que querem naquele preciso momento, não é? É curioso, nós já temos vindo a falar disso ao longo das últimas semanas, mas eu acho que as mães, os adultos de uma forma geral, acreditam muito no poder da cor, várias cores diferentes. E o que eu tenho percebido, eu acho que foi aquilo que eu aprendi ao longo destas semanas também, é que o contraste é muito importante. E nós vemos em vários brinquedos que a doutora traz, o preto e o branco. Sempre. É muito curioso isso. Sempre. O alto contraste é muito importante. Eu acho que nunca compraria, se visse o preto e branco, porque acho não que atrai, não é à partida. Mas nem agora... cognitivamente não está associado a bebês, não é? Bebês é pastel. Exato. Ou então cores assim mais vivas, não é? No caso, o alto contraste é importante porque está a favorecer-lhes o desenvolvimento da visão. Neste momento, por exemplo, aos 6 meses eles já conseguem ver um bocadinho mais longe, mais nítido e conseguem seguir objetos que façam movimentos mais rápidos, coisas que não conseguiam fazer antes. Por exemplo, se um objeto cair ao chão, eles conseguem perceber a trajetória e conseguem espreitar para lá, não é? E, portanto, seguir a trajetória do objeto. Há bocadinho eu estava a falar uma questão que eu acho importante e que muitas vezes me aparece na clínica quando as coisas não correm muito bem, que é a introdução aos sólidos. Por vezes faz-se por volta dos 4 meses, para outros bebés por volta dos 6. As pessoas, regra geral, têm a ideia de que a partir do momento em que se começa a dar a sopa ou a papa, o bebê tem que comer. E, portanto, se o pediatra disse que tem que dar X ml de papa, temos que obrigar o bebê a comer. E o que nós temos que fazer em termos psíquicos é pensar que a introdução aos sólidos é tipo uma prova de vinhos para o bebê. Ou seja, o que é importante é ele provar diferentes sabores, Sim. ir provando texturas, pensar que para o bebê é muito complicado a mudança do líquido para algo mais sólido. Claro. A colher, colocar a língua numa posição diferente para conseguir engolir ou então engasgar-se. Portanto, são muitas mudanças e tem que ser tudo feito com muito cuidado e muito suavemente, tendo em conta que o bebê pode, mais ou menos entre 15 a 20 vezes, gostar ou não gostar de um alimento sem que isso defina a sua preferência por aquele alimento. Portanto, é normal o bebê rejeitar ou não rejeitar. Para além disso, ou seja, a ideia de obrigar os bebés a comer só vai trazer problemas mais tarde, porque nesta altura eles não são autónomos e acabam por, quer dizer, se lhe obriga, se lhe mete a colher na boca, aquilo acaba por ir. Mas quando chegam à fase do ano em que a autonomia surge, em que eles precisam de controlar alguma coisa, surgem as batalhas ao nível da alimentação que dão problemas mais tarde, não é? Em termos de anorexias, bulimias, porque estamos a alterar a capacidade do cérebro do bebê a regular o seu apetite. Ou seja, quando eu como obrigado, eu fico em termos cerebrais sem ter a noção de quando é que eu estou, qual é a sensação de estar satisfeito. E, portanto, depois caio nos extremos, que é comer tudo e nunca estar satisfeito ou comer nada e já achar que se está satisfeito. Faz sentido isso. Ou seja, pensar nos bebés como os melhores indicadores de apetite são os bebés. E, portanto, segui-los, pensar que no primeiro ano o fundamental é o leite, de preferência materno, não havendo materno o outro, e, portanto, estes 6 meses são de provas de sabores, provas de alimentos. O ideal é começar pela pera abacate, que é considerado... A sério? Nós não usamos cá em Portugal. Na Madeira usa-se mais do que no continente, verdade? É considerado o alimento da natureza para o bebê, direto. Primeiro tem uma cor fantástica, convenhamos, é verdade, fácil, não é? Atrai o bebê. O sabor não é muito intenso. Não é intenso, é suave, e se as mamães conseguirem misturar, por exemplo, com um bocadinho do próprio leite, para irmos fazendo a passagem do sabor,
Doutora Clementina, grande dica. Vou dizer às minhas amigas. Há mais destas. Há muitas Onde? em termos We de Do Care alimentação. for Babies? We Do Care for Babies, no blog, fazer as doses. Por exemplo, se as mamães preferirem fazer uma alimentação com cereais naturais, biológicos, em vez de Aveia, por fazer aí com fora. aquelas coisas já produzidas, cheias daqueles conservantes que já falamos aqui, que às vezes perturbam o sono, por exemplo, não é? E perturbam a parte Claro. digestiva do bebê, podem fazê-lo, não demora assim tanto tempo, dá para congelar, para fazer doses de bebê. Próxima vez que eu for mãe, vou seguir todas as suas dicas. Atenção, Maria, porque Tem que ser rápido, não é? Isto, a idade pesa. É verdade, mas há sempre possibilidade. não é? Muito obrigada, doutora Nada. Clementina. Portanto, podemos deixar aqui o convite às pessoas que quiserem saber mais informações Claro para que visitarem sim. o site e a página no Facebook? Sim, We Do Care claro, for o We Do Babies. Care for Babies. E no blog também encontram receitas para não dar aquelas sopas a saber a peixe e a cheirar que os pais não comem e obrigam os bebês. Se nós não gostamos, é por algum motivo. É A porque começar não é pelo bom, cheiro. não é? Bem, seguindo em frente, muito obrigada, doutora. Até para a semana. Quem nos vai preparar uma refeição de cair para o lado é o chefe Ivo Loureiro. Damos início à rubrica Pau para toda a colher. Isto vai dar raia hoje. dar raia, Vai dar raia da grande hoje. Então, Olá, bom dia. Cá olha, estamos. eu estou tão entretida, o programa está a passar tão a correr hoje. Não sei, provavelmente por ser o último. É o último programa hoje? Meu. Ah, Ainda não falei dos ingredientes. Não? Eu não acredito pois é, desta vez exagerámos um bocadinho. e adoro este tomate. Foi é. a ti que eu disse que adorava este tomate. Todos, normalmente. Aqueles pequeninos, médios, Sim, grandes. gosto de todos. Não é? É verdade. Quem gosta de tomate gosta de. Não, mas eu gosto mais deste. Muito bem, e então hoje temos aqui Ingredientes. uma receita, ingredientes vamos falar nele, mas temos aqui uma receita bastante simples, mas que tem os seus truques e os seus Bom segredos. espeto, peixe de peixe. É a raia fresca. Vamos aqui dizer lá para casa e tentar passar a mensagem de como tiramos a pele à raia. Vamos ter também, de seguida, Espera, vamos falar dos ingredientes primeiro. Sim, sim. Ah. Fazer com que as pessoas façam um bom arroz de tomate, que é importante, porque quando é mau não presta, por isso temos que ter consciência de que um bom arroz de tomate é sempre um bom arroz de tomate. E para falar dos ingredientes, nada mais, nada menos do que um pouco de azeite, cebola, para si, excelentíssimo. alho, é um bocadinho de água, porque está muito calor por causa do exaustor. Muito Não obrigado. lhe falta nada. Champanhe francês. Muito obrigado. Ora bem, de qualquer forma, então os ingredientes, temos aqui a cebola, temos o alho, temos os tomates madurinhos, não este tomate tão grande, porque este tomate grande é bom para ser servido só com sal e um pouco de azeite, assim aberto a meio, podemos abrir. Vamos a abrir aqui um. Estes mais pequeninos, podemos fazer então o arroz de tomate e podemos até colocá-los em saquinhas e congelá-los, que depois, quando os descongelarmos, a pele por si só sai e tem muita pouca grainha, o que leva a que o arroz fique mais saboroso, fique mais cremoso, que é exatamente aquilo que eu aqui pretendo. Portanto, tomates, polpa de tomate, raia, ovo, ou Exatamente. Ah, não, é o ovo inteiro. Ovo inteiro. Isto é Exatamente. caldo de caldo de aves. Até essa parte de cima, um bocadinho da gordura da galinha. Arroz. Arroz, exatamente, sal, um bocadinho de piripiri, se for necessário, um bocadinho de farinha, pimenta, limão, farinha, limão, cebola sim, e alho. cebola e alho. Muito Os bem. ingredientes estão aqui todos. O que nós estamos a fazer é picar então a cebola para começar a fazer aqui um estrugido. Convém que... O tomate. Vamos já, de seguida. Como convém, nós temos, quanto mais cebola, isto é, fazemos uma boa cama de cebola, que é para o arroz Eu ficar gosto, cremoso gosto muito da cebola. e para o arroz ficar com um sabor muito bom, sem que haja necessidade de se adicionar, por exemplo, caldos concentrados ou outra coisa qualquer. Depois temos aqui a função, então cá está, a cebola e o alho. Vamos só deixar perder um pouco a cor. O que é que acontece aqui de seguida? Temos o caldo e temos aqui um pouco de concentrado ou de polpa de tomate. Isto é mesmo bom. polpa. Porquê? Porque isto, o tomate, por muito que Para se dar queira, cor. exatamente, o tomate não tem este poder de dar um pouco de cor e as pessoas não têm que se inibir lá em casa De de usar. utilizar, porque isto é feito a partir de tomate e tem uma percentagem muito elevada de tomate, cerca de 85, 90% E o de resto, o que é tomate. que é? O resto são um pouco de... Açúcar? não, açúcar não direi, mas são conservantes para que não se estrague, um pouco bem. de
conservante, mas isso é uma coisa que nós muitas das vezes estamos a criticar que os produtos têm e depois vamos comer a qualquer lado E adoramos. e levamos com eles sem saber praticamente. Aqui convém logo fazer o seguinte, e é por aí que eu vou começar. Vamos cortar assim aqui estas partes da parte mais dura deste tomate, vamos tirar o miolo e vamos começar já a estufá-lo. Para quê? Para que ele liberte a água que tem aqui, desta forma. Ao libertar a água, impede que o nosso esturgido ou puxado, como queiram chamar lá em casa as pessoas, profissionalmente nós costumamos chamar o puxado, mas lá em casa as pessoas ainda falam no seu esturgidinho, fazemos um esturgidinho assim assado Ui, e tal. que maravilha. E colocamos então quantidade suficiente para... Um cheirinho aqui a salivar. Exatamente, e para já ainda não tem nada. Para que a cebola e o alho não queimem e o tomate vá libertando o seu suco. Antes de acrescentarmos o caldo, ainda vamos colocar o arroz ali com uma colherzinha de polpa e misturar bem para que comece logo a ganhar a cor, para que o arroz também absorva, antes da água, não é? Ou do caldo neste caso, também absorva aqui uma parte